Olha o nosso Guto já aí na área. Voltando, galera, segundo tempo do Papo de Trivela. Boa noite a todos. Hoje, 29 de junho de 2020. Infelizmente ainda na pandemia. Nós estamos voltando aí já. Depois de um papo maravilhoso com o nosso queridíssimo Marcelo Ramos. Nós vamos bater de trivela outra fera da bola. Nosso querido Guto Ferreira. Um gentleman, pessoa, grande treinador, uma pessoa sensacional do futebol, muito querido por todos nós. Hoje treinador do Ceará Sporting. O nosso Guto já está entrando aqui e a gente não pode perder tempo e vamos já bater de trivela com essa fera da bola. Vamos chamar o nosso Guto Ferreira para bater esse papo com a gente. Nosso Guto já está entrando aí. Boa Muito noite, Aldo. Boa noite bem. a todos os presentes aí. Olha ele aí, Guto Ferreira. Eu costumo dizer, Guto, que o sucesso do profissional, ele não vem por acaso, ele não vem à toa. Você foi um cara que veio de baixo, eu o conheço desde os longínquos tempos do Internacional, quando Orlando da Hora já falava de você, Odegar Filho já falava muito de você. E depois você vem trabalhar aqui, faz duas passagens, com resultados extraordinários, ganhou o coração da Bahia Esportiva de um modo geral, né? Foi para o esporte, fez outra grande campanha, uma grande passagem por lá. Hoje o treinador do Ceará Sporting, e eu afirmo que você hoje é um dos grandes treinadores desse futebol brasileiro, e eu tenho a honra de recebê-lo aqui no Papo de Trivela. Te agradeço muito por ter aceito o nosso convite de bater de trivela. Um grande abraço, boa noite, querido amigo Guto Ferreira. Boa noite, Aldo. Com essas palavras aí, aumentou a responsabilidade. Com certeza, dos grandes, o tamanho é grande, né? Aí, mas tem que trabalhar bastante aí para poder ratificar o que você está falando aí, né? Caminho bastante difícil, sim, né? A vida do treinador é sempre muito difícil e tem que estar sempre fazendo resultados. Senão o treinador ele sai da linha de frente rapidinho, né? Não conseguiu resultados, rapidinho ele é descartado, né? Hoje, infelizmente, dentro do cenário nacional é assim. Muito bem. Guto, como foi a sua trajetória? Eu falei que você começou no Inter, porque a gente já ouvia falar daquele time de júnior do Internacional. Mas como é que você começou? Você jogou futebol? Como é que Guto foi parar no futebol e se transformar nesse grande treinador que hoje está à frente do Ceará Esporte? Eu joguei futebol amador, né? Amador, sim, na minha cidade, equipes sem tanta expressão, né? Sempre fui um cara que estudei bastante e tive desde cedo oportunidades, né, que foram surgindo, né? Eu frequentava um movimento chamado Oratório Festivo dos Salesianos em Piracicaba e desde muito cedo, desde os 8 anos de idade, e ali a gente era treinado dentro das lideranças, né? Era instigado, era impulsionado no sentido de liderança. E aqueles que tinham acabavam se desenvolvendo, acabavam tendo oportunidades. Por muito tempo a gente foi comandado por um padre lá que tocava mais de 200 crianças e ele era muito, muito ativo em termos de atividades, né? Você vê que na faixa etária de 8 a 12 anos, ele tinha 10, 12 equipes que jogavam, tinham 3 campos gramados, 2 gramados
de terra e ele botava a molecada todo final de semana para jogar, uniformizados, com camisa, calção. Não gostava que jogasse calçado, porque ele dizia que acabava com o Tirava. gramado, né? E os gramados eram todos o melhor possível, então se jogava descalço. E aí nós fomos crescendo, crescendo, e esse padre acabou indo embora. E quando a gente estava no início da adolescência, surge um outro que não entendia nada de futebol e precisava tocar o movimento. E aí um cara jovem, né, um padre jovem, e que começa a delegar nos mais variados setores do movimento para os adolescentes cuidar de tudo isso. Então, a mim foi delegado a situação de comandar o futebol menor na faixa de 12 anos, 12, 13 anos. Ali com 16 anos eu dirigia a categoria, jogava no time de 16 e dirigia a categoria de 12. Que legal. Né? Tinha aqueles que cuidavam da parte musical, aqueles que cuidavam da parte de teatro. Tinha uma piscina e a piscina precisava, sempre que ela era aberta, precisava daqueles que ficavam cuidando da disciplina e sabiam nadar para, eventualmente, em um acidente, poder salvar. Então, Claro. tinha os adolescentes que olhavam o banho de piscina também, né? Então, muitos desses jovens na época, hoje são profissionais bem-sucedidos nas suas mais variadas profissões, engenheiro, médico, e na parte esportiva tem o Hermes Balbino, que foi preparador físico do basquete feminino, campeão mundial em Sydney, na Austrália, com o Miguel Ângelo Luz, e medalha de prata na Olimpíada, né? Também de Sydney. Enfim, tem muita gente boa dentro desse cenário aí, que recebeu oportunidades em determinada parte da sua vida. Aí eu fui cursar Educação Física, e aí começa o futebol profissional com 23 anos, cuidando da categoria sub-13 do 15 Piracicaba como preparador físico. Oportunidade me dada pelo Celinho, que foi treinador da Ponte, do União São João, do Grande Irati. treinador. Grande treinador. Né? 3 vezes por semana eu saía da creche, eu era funcionário da prefeitura, e ia cuidar da parte física dos meninos do 15 Piracicaba Sub-13. E dali vai subindo, em determinado momento foi me colocada a condição de me tornar treinador, para que o projeto seguisse, que o meu trabalho, às vezes, eu pegava interinamente a condição de treinador, e o trabalho estava fluindo bem, né? Até que a gente foi conquistando vários resultados muito bons com o 15 Piracicaba. Foi quando a gente começou a conhecer grandes figuras do futebol menor, né? Figuras como Newton Mota, no Vitória, o Carlos Anunciação, né? Luciano Reis, que inclusive está na live, que a gente conheceu num torneio em Laranjal Paulista, né? É um dos sócios, meu sócio da Trivela. É mesmo. Um abraço para Luciano. Né? E outros, como o Marcos Paquetá, que na época no Flamengo, né? E a gente foi crescendo dentro do 15 Piracicaba, até que na chegada, um pouquinho antes da chegada da TAM, a gente era funcionário da prefeitura emprestado ao 15 Piracicaba, e eles quiseram cortar essa relação, e a gente foi demitido, né, do 15 Piracicaba. E, para nossa felicidade, 4 meses depois, a gente estava no São Paulo Futebol Clube, levado pelo então professor João Paulo Medina e professor Clóvis Dias, né? E ali a gente começa, tem a primeira grande oportunidade, né, num grande clube,
Isso. Dali, a gente teve 2 anos de bastante sucesso nas divisões de base, com grandes conquistas, com contribuição com vários jogadores na formação de vários jogadores que tiveram muito sucesso, né, como Fábio Aurélio, Edu Schmidt, Fábio Simplício, Jean Nardi, né, que hoje tem escolinhas Muita gente aí, boa naquela época. muita gente boa, Fabiano, Marco Aurélio, enfim, França, Edmilson, muita gente boa, Júlio Batista, Arisson, né, Júlio Santos, enfim. E aí, 2 anos depois, o Medina vai para o Inter e nos leva. E ali começa a nossa história dentro do Internacional. Uma retomada das divisões de base, né, junto com eu na equipe sub-20, o Lisca no sub-17 e o Júlio Camargo na sub-15. André Que Luiz como meu equipe, hein? auxiliar, Osmar Que Loss equipe. no sub-10, Loss está inclusive Osmar na Loss no live, hein? sub-10, o Jorge Macedo, que hoje é o meu executivo aqui, cuidando da parte das seleções que a gente fala, né, que era a categoria até 14 anos, até 15 anos. Sim. E aí esse trabalho se inicia, na realidade não se inicia, né? Ele ganha um plus e dali o Inter não forma só grandes jogadores, né? Mas o Inter forma grandes profissionais. Verdade. Por ali passa também com resultados aí com o nome no cenário. Mano Menezes passou Anderson Moreira pela base também, passou André Jardini, né? Só Então, fera. passou muita gente boa, né? Muita gente boa que hoje milita de uma maneira bastante qualificada dentro do cenário nacional. Futebol, é. E isso é muito legal, né? Porque o nosso trabalho no Inter, ele inicia assim, com muita gana, né? Muita vontade de fazer desse trabalho um trabalho vencedor, né? E foi aos poucos transformando, né? Tendo uma mudança cultural de hábitos, de captação de qualidade, de metodologias, e um dos grandes responsáveis, né? Além de todos esses profissionais que eu estou falando, um dos grandes responsáveis por estar agregando todo esse conhecimento que vai se fazendo dentro do Internacional, vai se conseguindo dentro do Internacional, com a ideia de cada um desses treinadores e muitos outros, né? Foi o Ademir Calovi, que ainda continua lá, que é um dos grandes professores aí dos mais variados cursos da CBF, né? Então, como eu estou te falando, o Internacional consegue fazer uma escola de futebol, formando grandes jogadores, né? E uma escola de grandes profissionais. Verdade. Aqui na Bahia nós tivemos o exemplo de uma das pessoas que você citou, foi o Newton Mota, que eu tive a honra de ter trabalhado, e digo sempre que é meu grande mestre. Trabalhei por 9 anos com ele no Vitória, numa época de ouro do Vitória. E Sim, sim. Mota formou grandes profissionais aqui, a exemplo de Carlos Amadeu, de Marcelo Chamusca, de Luciano Com Reis. certeza, com Tantos, certeza. muitos Todos grandes amigos jogadores. hoje, né? Todos amigos hoje, e que na época eram rivais dentro do campo e fora Isso, do campo, amigos, porque a gente trocava muitas ideias. Existia um respeito muito grande, né? muito grande. Eu mesmo com o Mota trocava muitas ideias, ligava pelo telefone, a gente conversava muito sobre futebol e a contribuição era muito boa, né? De um par com o outro ali, né? Essa troca sempre foi muito positiva, né? Eu acho que Eu até acho em que função disso, Guto, o seu nome sempre teve aqui nas conversas de base, né, pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento. Você falou aí do interior de São Paulo, né, parece que ali foi sua grande escola. Né, você jogar num time de 16 anos, treinar um sub-12, isso prepara, isso dá liderança, e tudo que você acabou, né, levando para a sua carreira vem de lá de baixo.
né? Com Culminando com o certeza, com trabalho no São certeza. Paulo, no Internacional, e aí transforma você nesse grande treinador que o nosso Ivan Pacheco, que está aí na live, diz que depois de Evaristo de Macedo, você foi o grande treinador do Bahia, aqui em Salvador. Né? Se a gente for falar de números, eu tenho que concordar com ele que seus números são realmente fantásticos. Né? Nas duas passagens que você teve aqui, 86% de aproveitamento nos jogos em casa, ninguém teve. É uma coisa fantástica os seus números aqui. Né? Se a gente for colocar quantidade de jogos e vitórias, é um absurdo, é um disparate. Então, eu acho que tudo que você fez no futebol, principalmente na base, né, o credenciou a chegar bem, a chegar forte. Eu falava isso com o Marcelo Ramos, que é outro ser muito humilde, tanto quanto você, e falávamos na live do primeiro tempo, dizendo isso. Ele foi treinar o Sub-12 do Bahia, jogador consagradíssimo, artilheiro, ídolo no Bahia, no Cruzeiro, no Corinthians, está lá treinando o Sub-12 exatamente o que ele quer aprender. Ele quer ser um Guto no futuro, ele quer ser um grande treinador. Eu acho que passa, sim, tem que passar por essa experiência de formação, né? E eu tenho certeza que na sua carreira, você, essa bagagem que trouxe na base, deve ter te ajudado muito. Né? Você gosta de trabalhar com jogador formado embaixo, Guto? Você já provou isso aqui, mas a gente sabe que tem jogadores que você recebe na equipe profissional que não tem um preparo ideal. Né? E nós que trabalhamos em base, eu tenho já chegando a 30 anos de visão de base, eu e o Luciano, a gente conversa muito isso, que a gente precisa preparar os nossos atletas melhores para ele conseguir ajudar melhor o clube que ele vai servir no profissional. Você concorda com isso? O que é preciso fazer para que esse jogador chegue numa condição melhor? Guto Ferreira. Não, eu concordo plenamente, né? Eu acho que tem vários fatores que fazem com que o atleta que está subindo no Brasil, né, ele possa não chegar pronto. Né? Primeiro que o Brasil, a necessidade de estar financeira de estar empurrando sempre o jogador para cima. Né? Por quê? Porque não resolve e aí coloca muitas vezes o atleta, o menino que foi trabalhado 8, 9, 10 anos, com uma responsabilidade de ter que resolver os problemas do clube. Numa prova de E fogo. não é por aí, lançar o jogador não é por aí. Por outro lado, só tem uma maneira do jogador amadurecer. Muitas vezes ele chega sem aquela maturidade necessária. Né? Sim. Só tem uma maneira de ele amadurecer. Estando ali, passando pelas dificuldades. Por mais personalidade que ele tenha, ele vai passar por um processo de transição. E nesse processo, ele tem que ter muita personalidade e errar pouco. Só que ele tem que ter respaldo do treinador que passe confiança e respaldo da direção que não exige do torcedor, muitas vezes, que não coloque ele com a mesma responsabilidade do cobrão da equipe. Tire o peso. Tire o peso, exatamente. Até que ele passe por essa transição momentânea, porque à medida que ele começar a se sentir totalmente à vontade dentro da equipe, ele vai crescendo, ele vai encorpando a ponto de futuramente até se tornar o protagonista da equipe. Mas tudo tem um tempo. Ele jamais vai subir dos juniores para o profissional na condição de protagonista. Não vai. Né? E quanto mais difícil tiver o momento da equipe, mais difícil é dele estar em condições de dar certo na equipe. Então, tem um momento certo também de você colocar. Muitas vezes o momento é de colocar, tirar, até a hora que aquele frio na barriga ele está praticamente inexistente. Né? E que ele suporta tranquilamente e não coloca essa situação inibindo a conduta dele dentro de campo. E sim como um estímulo para se movimentar da melhor maneira possível e soltar todo o seu futebol dentro de campo. Depois tem a questão de foco, né, de nível de concentração. Claro.
Eu acho que tem uma situação que hoje está começando a melhorar, né? Do atleta da base, ele desde cedo, quando ele tem um talento e não tem muita estrutura familiar, chove gente em cima, em volta, e em vez de ajudar, acabam atrapalhando. Por quê? Atrapalham e muito. Os empresários, para ficar com o garoto, falam o que o garoto quer ouvir. Você é fenomenal. Começa a dar tudo do bom e do melhor para o menino, e o menino exige que dê, senão ele cai fora. Vai para outro E as empresário. coisas começam a ficar muito fáceis. Exatamente. E quem não passa por dificuldade é a estrada de pedra, a estrada difícil que lapida o ser humano. Uma Em todos estrada os cheia de setores. facilidades não forma o jogador competitivo, não forma o caráter, não forma o jogador que se necessita, o jogador vencedor. Então, isso é uma outra situação. A situação de hoje se coloca uma pressão desenfreada, que ele seja desde cedo, com 16 anos de idade, o arrimo da família, o salário mais alto, quem vai sustentar a casa. O que vai Só que resolver a vida. O que foi dado de estrutura para ele suportar tudo isso? Nada, nenhuma. O que foi dado de ensinamento para ele suportar tudo isso? Pouquíssimo. Né? E pelo fato dele estar nessa condição, muitas vezes o pai, a mãe, né? A hora que vão falar alguma coisa para ele, como ele tem uma conduta lá fora, ele tem uma recepção lá fora de muita gente endeusando ele não respeita o que o pai e a mãe falam. Isso quando existe o pai e a mãe que cobram dele. Exatamente. Né? Eu estava lendo um texto hoje nas redes sociais sobre, na época nossa, né? Lá atrás, sobre como éramos tratados em termos de apelidos, em termos de como resistíamos no dia a dia, tal, né? E hoje não qualquer coisa bullying. é bullying. Qualquer coisa é bullying, né? Então, o caráter, muitas vezes os pais estão protegendo tanto, na realidade estão transferindo a educação para as escolas, mas tirando do professor o respaldo, a autonomia de educar o seu filho. Quer que eduque, mas não quer que o professor coloque uma disciplina, coloque uma punição, alguma coisa educativa que vai dar resultado à frente. Verdade. Só na conversa, esse papo que só a conversa educa. E quando existe o questionamento dessa conversa? E quando existe o não aceitamento dessa conversa? E a como falta é que você de exemplo? faz? E a falta de exemplo? Exatamente. Porque um ditado desde a minha avó, e desde pequeno, ela me falava: ou você aprende pelo amor, ou você aprende pela dor. Verdade. E o pessoal quer que todo mundo aprenda pelo amor, mas quando você quer resistir a essa situação, que aí vem a dor para te ensinar, eles não querem hipótese alguma, quer que você questione, que vá do outro lado, mas que a dor não apareça nunca. Perfeito, isso aí. E que você saia educado. Né? Educado dentro do futebol, inclusive, e com sucesso. E a gente costuma dizer também que existe o atleta que se satisfaz em ser o melhor do bairro, o melhor da rua. O outro quer ser o melhor do bairro. O outro quer ser o melhor da cidade. O outro quer ser o melhor do estado. E o outro do mundo. Um já briga para ser o melhor do país. Mas os grandes querem ser o melhor do mundo. Exatamente.
E muitas vezes o cara tem potencial para ser o melhor do país, só que muito cedo ele é pago por isso, sem ele ainda ser o melhor aonde ele teria que ganhar o dinheiro. Exatamente. E ele se acomoda, ele se contenta com 10 quando ele poderia ganhar 1.000. E aí ele começa a querer usufruir, porque ele nunca teve, ele começa a querer usufruir desses 10 agora. E, não se, e achando que isso vai durar para o resto da vida. E aí ele perde o foco. Ele deixa de trabalhar, de fazer o melhor, né? Para a carreira dele fluir. Ele deixa de se aperfeiçoar. Ele começa a achar que ele é. E aí vem uma outra frase, né? Quando você acha que você é justamente o momento que você começa a cair. Exatamente. Então, é uma série de situações, né, que atrapalham essa transição. Aqueles que conseguem ter a humildade, os pés no chão, valorizar aqueles que estão em volta do trabalho, passando e exigindo o melhor dele, né, tendo uma visão mais macro de toda a situação do futebol, de como é o futebol, né, e como se transita dentro do futebol e como se cresce dentro do futebol, esses fatalmente podem ter, muitas vezes, até uma condição técnica menor, mas acabam tendo um sucesso maior. Maior. Esses exemplos vimos muito no futebol, né, Guto? Mas eu me pergunto assim, você, como um grande treinador, uma pessoa que consegue ter uma leitura dessa, de um jogador nessa transição, você recebe um jogador nessa condição, Guto. Você acha, principalmente um jogador de talento, que o clube precisa, que o clube acha que vai fazer um grande negócio, né? Como é, na sua cabeça, ajustar esse jogador à realidade, ao seu conceito de jogo, à sua realidade, e fazer com que ele ainda consiga desenvolver, apesar de tudo que você falou aí? Depende muito do estágio dele, né? Para cada momento dele é um tipo de intervenção, né? Tem aqueles que você consegue fazer com que ele dê respostas mais rápido, e aí ele acaba entrando e começa a ter rendimento, começou a dar resultado, tem mais é que botar na equipe, né? Para ser bem prático no Bahia, né? O Juninho Capixaba e o Becão começaram a jogar, não jogaram durante o acesso, que era um momento muito difícil do clube, de muita responsabilidade. E o próprio Jean praticamente não jogou, foi tirada a responsabilidade. Chegou na Copa do Nordeste, o Jean assumiu a camisa de titular, por quê? Porque tecnicamente, fisicamente estava pronto, e aí muitas e muitas vezes a gente brecou o Jean de algumas atitudes impensadas e de posicionamentos que ele acabava trazendo situações negativas, não só para ele, como não só para ele, como para a equipe. Por exemplo, no jogo contra o Vitória, que nós perdemos na Copa do Nordeste, o primeiro jogo, ele foi aquecer do lado da torcida do Vitória. Problema. E aí a torcida começou a xingar ele e ele começou a responder à torcida. E ele foi chamado a atenção, foi tido uma conversa com ele, foi mostrado o porquê que a gente estava colocando a situação dele daquela maneira. E aí ele acatou. A partir daquele momento, ele começou a ter posturas mais diferenciadas quando enfrentava o oponente, aí, o rival, né? Então, isso é um tipo de situação. O Juninho e o Becão jogaram várias partidas do campeonato estadual, mas não foram firmados como titular. O Juninho estava sendo
preparado para lá na frente assumir a condição assim, como o Becão. Sim. Aí chegou durante, a gente já tinha saído, chegou durante a competição, em determinado momento, o Juninho acabou sendo lançado e acabou tendo destaque e foi embora. Mas ele não estava pronto fisicamente para determinados tipos de ação. É que o time vinha numa crescente, numa situação tão Embalado. boa, que algumas situações que o Juninho tinha naquele momento de dificuldade acabaram não aparecendo. E o que ele tinha de positivo acabaram sobressaindo. E aí ele acabou até negociado no final. Pois é. E o Becão veio, né? Acabou entrando, não teve tanto sucesso. E aí nós chegamos no outro ano e fomos impedidos de dar mais oportunidade para ele no início, porque ele acabou se envolvendo naquela confusão do Bavi, Do Bavi. né? Mas Ficou ainda assim suspenso. ele fez alguns jogos muito interessantes, né? Sim. E acabou sendo vendido. O Marco Antônio, no primeiro ano, teve muita dificuldade. Inclusive, nós tivemos até por não aproveitá-lo. E o Diego Serri acreditava muito nele, e o Alexandre, que é meu auxiliar, acreditava muito nele, e a gente ouve bastante as Bancou. pessoas. E aí, em determinado momento, ele retornou, nós retornamos, ele continua no grupo, e aí ele começou a dar respostas muito interessantes. E aí foi. Em determinado momento, as respostas dele eram melhor que daqueles que vinham jogando. Aí eu peitei todo mundo, botei ele no time. Foi a hora que ele se destacou, foi um dos grandes responsáveis pelo título, Isso. com 2 Bavis muito bons, né? Destaque que ele fez. E até que ele acabou se machucando e acabou atrapalhando a carreira dele, essa sequência de contusões aí. Mas quando ele se machucou, ele vivia uma fase muito boa, né? Ele vinha numa condição muito boa. E tem outros jogadores que, Regis, por exemplo, a entrada do Regis demorou, porque havia questões táticas, havia comportamentos, né? Para aquele momento, o Regis era importante, entrando da maneira que estava entrando. O Regis ainda não estava pronto para jogar os 90 minutos, e se ele entrasse no início, ele não faria a diferença que ele estava fazendo do meio para o final, em termos de estratégia. Sim. Então, tem uma série de coisas que o treinador tem que estar o tempo todo pensando. E pode ser tanto com jogadores jovens, como com jogadores mais tarimbados. É você procurar tirar o melhor proveito dos jogadores O que você melhor. tem dentro dos momentos do jogo, né? Então, a gente está sempre pensando nisso. Muito bem. Guto, a gente, o torcedor que está na arquibancada, ele avalia o treinador muito em função do resultado do jogo. Às vezes não é só do resultado, mas do jogo em si, porque ele não acompanha o dia a dia. Né? E quando ouve você falar tudo que você falou aí, nós que conhecemos o seu trabalho e sabemos que tudo isso é verdade, eu lembro muito bem em relação ao Juninho Capixaba, eu estava no Bahia, foi eu que trouxe do Vitória, ele era atacante pelo lado esquerdo, e em determinado momento ele entrou em minha sala e falou, professor, eu vou embora que eu não vou jogar aqui. Eu digo, tenha calma, o senhor Haroldo vai botar você na hora certa para jogar, seja de uma posição, de outra, de meio, de atacante, de lateral. Ele acabou ficando e jogando. Mas a gente sabe que se não acontecer isso, essa intervenção, naquele momento para o garoto, você acaba perdendo. Então, tudo que você falou aí, só o Bahia ganhou. Né? Claro que você ganhou, lógico, o reconhecimento por você ter ajudado esse menino, que deve ser grato a você o resto da vida. Né? Você os lançou, você acreditou, você botou, principalmente Marco Antônio. É verdade, eu acompanhei a Copa São Paulo de Marco Antônio, fez uma Copa São Paulo fantástica por um time do Norte. Chegou aqui bem e caiu, deu uma caída absurda. E você recuperou esse jogador. Então, você treinar não é só o dia a dia do treinamento, nem estar na beira do campo ali no jogo. Né? É você ser gestor do seu trabalho, e é por isso que você se transformou nesse grande
profissional que é. Eu tenho 3 perguntas para lhe fazer aqui, de 3 pessoas diferentes. Um é Gabriel, que você recebeu, meu filho que trabalha com futebol, você recebeu no Fazendão, Sim. aí com muito carinho, muito cuidado. Na época ele estava indo para os Estados Unidos para trabalhar lá. Ele quer saber, já que ele não foi profissional igual a você, quais são as dicas para se trabalhar no futebol profissional sem ter sido profissional? Cara, primeiro estudar bastante e procurar o máximo de conhecimento, de capacitação possível. E capacitação não é só área técnica, gente. É tudo, é o geral. É gestão, é psicologia, é conhecimento da parte física, é conhecimento da parte médica, pelo menos uma leitura. Você não vai ser um médico, mas você tem que ter um certo conhecimento Mínimo, porque né? você vai estar gerindo todo o departamento. Quando o médico vem e te coloca alguma coisa à frente, é você ter a leitura que ele vai falar para você, ó, não dá para fazer tal coisa. Você não vai teimar que não dá. E quando ele te entregar o jogador, você mais ou menos vai ter uma ideia junto ao preparador físico, junto aos outros, de que maneira você vai atuar com ele. Sim, sim. Né? Isso é uma coisa. A outra coisa, em termos de capacitação, né, que eu estou te falando, os mais variados Uhum. níveis, a situação de saber que vai ser difícil, mais difícil do que quem jogou, e ter persistência, pensar positivo, acreditar no teu sonho e buscar. O buscar não é, porque não vai cair do céu, não vai cair no teu colo. Não mesmo. Você tem que ser proativo, você tem que fazer acontecer. Se você não fizer acontecer, não vai conseguir. Então, tem que ter muita convicção do que você está fazendo e do que você está passando, porque o que vai conduzir um profissional que não jogou só tem uma maneira: resultados. Verdade. Resultados. Né? Ter um network bom também, porque sem network não adianta, não vai acontecer. Né? Então, eu acredito nisso. Muito bem. Eu estou com Gabriel ouviu 55 aí, né, anos, Gabriel? estou trabalhando aí Série B, Série A. Talvez, se eu tivesse jogado e tivesse a rodagem, talvez eu tivesse oportunidades maiores mais cedo. Mais cedo. Talvez. Mas tudo a Não seu posso dizer tempo. porque... Veio na hora certa também. Também, com Pois é. certeza. Matheus Jones, preparador físico do Sub-17 do Vitória, está te perguntando como fazemos para ter um clima familiar. Guto é um paizão, Guto é um psicólogo. Como é Guto, o homem do vestiário? Na realidade, não é só o Guto, né? Eu tenho uma equipe, né? E dentro dessa equipe eu tenho um auxiliar extremamente carismático. Eu procuro ser o cara mais justo possível, né? A pessoa vai confiar em ti quando ela perceber que você quer o melhor para ela. Sim, sempre. E à medida que você trata com honestidade e ele percebe que você quer o melhor, ele passa a te respeitar. Em termos de divisões de base, é até mais fácil, porque você tem que educar. O jogador não pode ter só situações de ganho, né? Tem que ter seus deveres também. Porque ele só quer direitos. O tempo todo ele quer seus direitos, seus direitos, seus direitos. Já na base. E os deveres? O que é passado em relação aos deveres do jogador? Se educar bem, fica sempre muito mais fácil. Com certeza. E depois,
é entender que são seres humanos que estão propensos a acertar e errar, tratar com respeito, tratar com respeito. Se você isolar um grupo e trouxer mais benefícios para um grupo do que o outro, fatalmente você está rachando o grupo. É tratar todo mundo da melhor maneira possível, dar oportunidade para todo mundo. Eu acho que a palavra mais certa é fazer com que todo mundo, seja os funcionários em volta, seja o seu staff, sejam os jogadores, todos se sintam importantes dentro do projeto. Isso aí. Perfeito. Uma última pergunta que eu tenho para você, pelo menos das perguntas, é de Josevaldo. Ele quer saber qual foi seu melhor jogo na carreira. Aquele que você se emocionou. Foi a subida do Sport, será? Foi o título do Bahia? É difícil, viu? É difícil. Tem algumas... eu acho que com cada clube tem um momento marcante, com certeza. Sim. Todo mundo vai achar que o título da Copa do Nordeste pode ter sido o momento mais marcante com o Bahia. E o momento mais marcante do Bahia foi um momento de fé, de acreditar, onde todo mundo já estava jogando a toalha, que foi o jogo contra o Sampaio Corrêa, que o Brocador quase matou todo mundo do coração, com aquela cavadinha aos 48 do segundo tempo. No segundo tempo. Né? Verdade. São situações como essa, de persistência, de fé. Isso. Com certeza, o jogo contra a Ponte foi um jogo de fé, que nós viramos contra a Ponte ali no jogo do Sport. Na Ponte tem outros momentos também muito bons, né? Então a sua carreira está cheia de grandes momentos. E eu sei de muitos, que eu acompanhei de muito perto. Guto, Marcelo Chamusca, quando passou pelo Ceará, Marcelo que é um grande amigo que eu fiz, um grande parceiro nosso. Grande profissional. Grande profissional. Hoje dirigindo o Cuiabá, né? Hoje dirigindo o Cuiabá. Ele me disse, Aldo, o Ceará vai ser um dos grandes clubes do Brasil. E aí, em uma conversa com você, você me disse a mesma coisa. Eu fui para um grande clube e o Ceará vai ser um dos maiores. Né? Como é Guto Ferreira hoje, treinador desse clube que você projeta que vai ser um dos maiores do Nordeste? Um cara feliz pela oportunidade dada, pela escolha do meu nome para tocar um projeto tão sério e tão grande como esse do Ceará, né? Feliz por ter a oportunidade de trabalhar ao lado de pessoas que sabem o que querem, né? Que trabalham dentro de uma visão moderna de gestão, né? Pensam de uma forma bastante macro, não só em fazer o futebol pelo futebol, mas de fazer... entendem que para o futebol crescer, precisa crescer o clube como um todo. Precisa dar condições, precisa ter profissionais competentes nas mais variadas áreas e trabalhando todo mundo de mão dada. Que foi muito parecido com o que a gente pegou no Bahia. O Bahia não está no estágio que está à toa. Não. Né? E o Ceará não está crescendo de uma maneira grande à toa. Como tem o rival, que também falam muito bem, eu não tive a oportunidade de trabalhar ali, no Fortaleza, né? Que também falam muito bem. Mas eu vejo o Ceará com um porte de crescimento bastante grande, né? Um clube que sabe o que quer, tem liderança. Existem líderes dentro do clube. Um clube tem que ter lideranças no seu comando. Não é o treinador, é lá em cima. É o cara que faz acontecer, as pessoas que fazem acontecer. Quando eu falo liderança, às vezes não é um líder, não. Porque um sozinho não faz nada.
ele tem que saber delegar e tem que ter os líderes de cada setor Claro. trabalhando de mãos dadas para fazer a coisa chegar. E o que eu percebo nesse mês que eu estou dentro do Ceará e nesses 3 meses que eu conversava com as pessoas e o que eu senti lá atrás quando eu ouvia falar do Ceará e que está acontecendo, né, é justamente isso. Porque não é só a gestão, são as ideias. São as ideias. É o pensar grande, é o pensar em fazer o clube crescer. Muito bem. Eu trabalhei numa Chape, num momento da Chape que era bem isso. Se pensava pé no chão, mas se pensava grande, em fazer cada vez melhor. E as coisas foram acontecendo, e infelizmente aquele acidente rompeu todo o crescimento desse clube, né? Infelizmente. Mas ali eu via um dos grandes presidentes do futebol brasileiro, que era o Sandro Palaoro. Assim como hoje eu estou conhecendo o Robson, que tem se mostrado também nesse patamar, como foi Marcelo para mim, o Guilherme, que a gente trabalhou pouco, mas dia após dia vem se efetivando como tal. Todo mundo já dizia que era um grande gestor, né? Como foi Fernando Carvalho? Como foi Fernando Carvalho, um dos grandes, ou o maior que eu trabalhei, né? Grande. Então, pelos resultados que conquistou, né? Pelos resultados que conquistou, porque daqui a pouco todos esses que eu falei, com exceção do Sandro, que infelizmente não pode, né? De repente, futuramente, pode alcançar até resultados maiores do que alcançou o Fernando. Verdade. Mas são grandes presidentes que eu trabalhei. Grandes presidentes que eu trabalhei. E a torcida do Ceará, Guto? Eu vejo torcedores entrando aí na live, falando, mandando abraço para você, dizendo que espera grandes resultados no Ceará. Como é aquela torcida que eu acho muito bonita, a tal da torcida do Vovô? Como você tem sentido esse calor humano da torcida do Ceará? Com certeza. Nas lives, assim, o tempo todo, né? O tempo todo. Ainda não tive o privilégio e gostaria de ter, de estar no campo sentindo, né? Mas já tive contra. Cheio, já tive contra. E pesa, viu? Contra pesa, viu? Pesa. É uma torcida pesada contra o adversário. Verdade. E que empurra literalmente a sua equipe. Então, eu sonho conseguir, junto com todos os meus companheiros de trabalho, né, e a direção, fazer grandes resultados que eu acho que, mais do que nunca, o torcedor do Ceará merece. Até por tudo que a gente tem visto acontecer nesse tempo de quarentena aí, de pandemia. Porque o que é atuante, que está sendo atuante a torcida do Ceará nos mais variados projetos, o pessoal tem sempre colocado as matérias, o pessoal da mídia, do marketing, da assessoria de imprensa do Ceará, e tudo que o Ceará está colocando, as coisas, o torcedor é extremamente participativo. Né? Então, isso aí é muito legal, você estar num clube com essa sede de estar, onde o torcedor literalmente se faz... se envolve, se faz um componente efetivo do clube. Não é da boca para fora. Muito bem. Guto Ferreira, meu irmão, queria agradecer demais a você, Gutão, por esse bate-papo com a gente, foi fantástico. Você, como sempre, uma aula de futebol, de humildade. Com certeza, eu falo sempre isso. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. A gente sabe que nessa época, principalmente de pandemia, são muitas lives que vocês são convidados a fazer. Sabemos também que esse trabalho, apesar de estar começando agora, é um trabalho árduo, principalmente porque tem todo o envolvimento do dia a dia, de estar se fazendo reunião virtual, de já estar começando o trabalho em campo. A gente sabe das dificuldades, mas você atendeu a gente, ao Papo de Trivela, a mim em particular,
com muita atenção e carinho. Eu queria lhe agradecer demais e lhe desejar, amigo, todo o sucesso do mundo nessa nova caminhada aí no Ceará. Eu entendo por tudo que você fez no futebol e pela pessoa que você merece demais ter sucesso lá. Tá bom, Gutão? Obrigado, meu parceiro. Agradeço. E voou, né? O papo foi bom, foi gostoso. Foi bom, voou. foi muito legal. Nem parece o tempo que passou aí. Exatamente. Muito obrigado, irmão. Um grande abraço, sucesso, boa noite, Guto. Um abraço a todos aí, vários amigos aí que estavam na live, né? Até aqui não saiu, Neto Genovez não saiu a frase dele aqui, presente. Fui atleta do Guto e fui atleta do Guto e sei da importância que ele dá para isso. Em algum momento que você estava falando. É isso aí. Um abraço a todos aí, né? Em especial hoje o torcedor do Ceará que estava presente. Muito bem. Valeu. Gutão, obrigado, irmão. Grande abraço. Um abraço. Fica com Deus aí. Tamo junto. Fica com Deus. Olha só, nosso queridíssimo Guto Ferreira. Que fera do futebol. Bater esse papo de trivela com a gente. Foi muito legal a live. Hoje, duas grandes feras, Marcelo Ramos e Guto. Perfeita. As duas eu entendi e vejo, acho que vocês também gostaram. Né? Foi bom demais ter os dois aqui. Lembrando que quarta-feira teremos Robert, ex-meia do Bahia, do Santos, da seleção aqui. Vamos ter Ney Franco, sexta-feira, excepcionalmente, né, que nós estamos fazendo live apenas segundas e quartas. Nós vamos fazer com Ney Franco, dia 3, sexta-feira, e eu conto, obviamente, com a participação de todos vocês, porque sem vocês não existe papo de trivela. Obrigado, galera. Boa noite, fiquem com Deus e fiquem em casa. Grande abraço a todos.